O nosso desafio de hoje é falar sobre obediência. E pasme, fui fazer uma pesquisa, esse é o grande sonho de consumo da maioria dos pais, ter filhos obedientes. E a gente vai entender hoje algumas questões sobre obediência que podem estar te ajudando ou prejudicando você a alcançar esse sonho materno, paterno de ter filhos obedientes. Eu sou Sônia Porte, sou psicóloga e a gente está aqui nesse desafio de 21 dias para transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu filho. Então, compartilha isso com quem você acha que de fato vai aproveitar esses exercícios. Escreva aí no seu caderno, é importante que você tenha papel e caneta na mão, a palavra obediência. E é importante que você faça uma série de reflexões com relação a o que significa obedecer, qual é o peso disso na vida das pessoas, qual a importância disso. E você pode, de repente, fazer uma lista de aspectos positivos e aspectos negativos. Eu tenho um outro vídeo lá no YouTube, uma live de quase 1 hora, só falando sobre obediência. Então, se esse assunto te interessa, dá uma passada lá, porque vai ter mais informação lá também. Então, qual a grande questão da obediência? A obediência, ela tem questões positivas e questões não tão positivas, que a gente precisa considerar também. O primeiro ponto é que, apesar dos pais sonharem com a obediência e desejarem muito tê-la, nós temos uma série de dificuldades em deixar claro, em ter clareza do que é obediência e o que é desobediência por parte do comportamento da criança. As pesquisas vão dizer que, por exemplo, crianças de até 2 anos de idade, aquilo que os pais chamam de desobediência é, na verdade, uma birra muito comum para essa idade. Então, isso não tem nada a ver com desobediência. Mas a maneira como os pais vão interpretar esse comportamento da criança pode classificar isso como uma grande desobediência. Alguns pontos importantes. É importante que a criança obedeça, que a criança saiba que nessa casa existem regras? Sim, isso é fundamental. E o que a gente vê nas pesquisas e no comportamento de alguns adolescentes e de alguns adultos é que há uma certa falta de obediência, falta de regras, falta de limites em alguns contextos familiares. E isso está se tornando até que bastante comum. Você deve, de repente, ter algum exemplo aí próximo de você. E por que isso? Geralmente os pais, com toda essa falta de informação com relação ao que é obedecer, não é obedecer, eu mando, eu não mando, deixa, a vida ensina, acaba fazendo com que os pais paralisem e de repente deixa passar essa questão da obediência. Então a obediência ela é necessária para a nossa vida social, para a nossa vida institucional e ela vai ser fundamental para que essa criança na adolescência e na vida adulta se ajuste aos padrões sociais. Pessoas com dificuldades de arrumar emprego, de se adaptarem a determinados ambientes, são pessoas que não tiveram uma consciência muito clara da importância da obediência, de regras e de limites na educação. E elas geralmente tendem a se tornar seres bastante intolerantes. E de repente você possa conhecer alguém assim ou possa até reconhecer em você mesmo essa questão. Existem alguns transtornos específicos com relação à desobediência. O transtorno da síndrome do opositor, nós temos aí o transtorno de conduta, que podem sim ser alimentados por essa falta de clareza de estabelecimento de regras na infância e na adolescência do sujeito. Bom, dicas para que você construa um repertório interessante de obediência aí na tua casa. A primeira questão é que você tenha clareza com relação àquilo que pode e ao que não pode. E você precisa estar ajustado aí com os seus pares, pais, padrastos, mães, madrastas. É muito importante que as pessoas consigam falar uma mesma língua. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores sobre divórcios e sobre tipos de família. E a criança hoje, ela também tem uma certa dificuldade em quem é que eu devo obedecer, a minha mãe, a minha madrasta, o meu pai, a minha avó, quem? Então é importante que vocês façam esse alinhamento, que a criança saiba que é necessário respeitar os adultos, mas esses adultos precisam seguir razoavelmente uma mesma linha, porque não adianta um mandar eu fazer A e o outro mandar eu fazer B, porque eu vou ficar confuso com relação ao que deve ser feito
e isso pode ser lido também como uma falta de obediência por parte da criança. Pontos importantes aqui das pesquisas. A maioria dos pais faz uma solicitação para a criança de uma maneira repentina, ou seja, isso não foi planejado, isso não estava coordenado, e mesmo fazendo passando essa ordem de uma maneira repentina, os pais tendem a não esperar um tempo adequado para que a criança responda ao que foi solicitado. E qual é esse tempo? De 5 a 15 segundos. Passando disso, a criança está fazendo corpo mole ou ela está te obedecendo parcialmente. Então, como é que está essa questão da obediência na tua casa? Um outro ponto importante é que os pais precisam se planejar para poder estabelecer uma regra ou para fazer uma solicitação por parte da criança. Esse efeito surpresa, um exemplo, o pai chegou cansado do trabalho, resolveu ligar a televisão, a criança está por ali brincando e ele diz: fulano, vai brincar no teu quarto? Ou para com essa brincadeira aqui. E a criança pega de surpresa, ela nem entende por que você está assistindo, o que você está assistindo que de repente você nunca assista, o que você está fazendo aqui na sala, de onde você surgiu. E essa falta de tempo, de compreensão, de clareza, de explicar para a criança o que ela precisa fazer e dar esse tempo para a criança, acaba sendo lido, na verdade, pelos pais como uma certa desobediência. Então, o exercício aqui hoje é que você observe como é que você dá ordens ao seu filho. Sim, você pode dar ordens ao seu filho, você pode fazer solicitações para os filhos, mas você vai se fazer a seguinte pergunta, anota isso daí. Essas ordens, elas são claras, elas são curtas e objetivas? Sim. Alguns pais tendem a dar 2, 3, 4 instruções para a criança, 4 instruções diferentes. Calça o chinelo, guarda o material, vai tomar banho. E isso gera uma certa confusão no cérebro da criança, às vezes até no cérebro do adulto. Então, o raio-x é o seguinte: o que você está pedindo para a tua criança? Tem clareza, objetividade, a criança consegue entender o que você está dizendo? Você se planejou para fazer o pedido que você está fazendo para o teu filho? Ou você decidiu assim meio que de última hora mudar de ideia? Essas suas regras, essas suas ordens, elas são consistentes? Ou um dia é assim, outro dia é assado, mudei meu humor, então não precisa? Como é que tá essa questão da consistência? Você está de fato pedindo aquilo para a criança que de fato vai educá-la, ou você está fazendo pedidos aleatórios? Você vai avaliar quais são as suas dificuldades em fazer com que o seu filho te obedeça. E aqui, a partir de agora, a gente vai começar a fazer exercícios reflexivos com relação à conduta paterna. O recado que fica é que, se a criança não está obedecendo, está havendo alguma falha na diretriz, na conduta materna e paterna, dos adultos que estão na vida dessa criança. Então, o exercício de hoje é: quais são as falhas com relação ao que o seu filho precisa fazer? Ele tem clareza a respeito disso? E quem é que está cometendo essas falhas? Os adultos. Então, faça esse diagnóstico e vá tentando aí montar um plano de melhoria. O que é que você pode melhorar quando você está falando da questão da obediência dos filhos? Comenta comigo. Eu aguardo. Até!